por causa do vídeo. Então, mais uma vez, muito boa tarde, obrigada pela presença, e já estávamos conversando um pouco aqui sobre um tema para seguirmos hoje, e ele, como tema livre, vamos falar um pouquinho sobre como que podemos, ou por que, qual a razão que vai nos levar a motivar a largarmos do passado, ou largarmos os roteiros, como a gente vinha falando, e isso tenho colocado aqui em cima de uma base preparatória aqui que eu separei aqui para trazer hoje, que, na verdade, está dentro do texto que nós vamos estudar na quinta, da função do tempo, mas só um parágrafo, dentro do capítulo 13, no 4 e no 5, nós vamos pegar como base só um parágrafo que eu vou ler assim que a gente fizer o nosso aquietamento aqui, e aí a gente segue conversando nesse tema, tanto o que nós estamos trazendo para hoje e o que já foi levantado aqui. E é mais uma lembrança que nós trazemos aqui quando falo em nós nos preparar. Nós nos disponibilizar, é a nossa disponibilidade que colocamos ao Espírito Santo, porque, de fato, é nossa vontade maior voltarmos a lembrar daquilo que esquecemos quando, equivocadamente, nós colocamos a nossa atenção no irreal, numa fantasia, em algo que despertou a nossa curiosidade, mas que é impossível se tornar verdadeiro porque não compartilha da criação de Deus, que é o mundo do ego e que nos deixa afastado aqui. Então, dentro dessa nossa vontade, nós colocamos a nossa mente, a nossa capacidade de aprender em disponibilidade ao Espírito Santo. E aí estamos prontos para, então, seguirmos nesse nosso bate-papo de hoje. E, como falei, então, há pouco, quero destacar só o parágrafo 5, dentro da seção 4 do capítulo 13, que ele fala de função de tempo, e dentro disso nós já vamos puxar o assunto de roteiros e por que temos medo de amor, que é o que já foi levantado aqui como tema. E eu só vou ler aqui, então, pausadamente aqui o 5 e trazer as explicações para trazer esse entendimento. O agora não tem qualquer significado para o ego. Então, ele está falando, e isso é fundamental, nós sempre nos lembrarmos que o tempo, ele é percebido, ele não é uma criação de Deus, porque Deus não criou nada que tivesse passado ou futuro, Deus não criou nada separado, Deus não criou um universo de partes, então foi a mente que projetou um universo inteiro em cima de um tapete chamado tempo e espaço. E dentro desse tempo, do tempo e espaço, nós temos uma divisão que separa aquilo que já foi, para a nossa percepção, e aquilo que vai acontecer. Então, o passado e o futuro. Mas o agora, ele está justamente onde não está o passado, tudo que já passou, e aonde ainda não aconteceu o futuro. E o ego não conhece esse agora. O ego chama isso de presente, mas, na verdade, na concepção do ego, o presente, ele é apenas uma trampolim ou uma ponte que interliga o que já foi e o que já vai e o que ainda irá acontecer.
Então, o ego não consegue medir o presente, mas ele tem uma consciência de que o que já foi, e o que irá acontecer, vai acontecer. E essa ligação para manter o passado ligado ao futuro, então, é o presente do ego. Esse presente do ego não é o agora que o curso fala. Quando o curso nos fala do agora, ele está falando num sentido de que fora do tempo, fora do espaço e do tempo, o eterno agora de Deus, da criação de Deus, o eterno agora do céu. E esse agora, ele não tem qualquer significado para o ego, porque o ego desconhece aquilo que é anterior ao tempo e espaço, o anterior à crença da separação, porque o ego é a própria crença da separação que o fez surgir. Então, não havia ego antes, então o ego não tem como conhecer isso. E seguindo aqui, o presente apenas lembra ele, falando do ego, como que o ego vê o presente. O presente apenas lembra ele feridas passadas, e ele reage ao presente como se fosse o passado. Então, para o ego, o presente ele está todo ele escrito em cima de um passado. O ego desconhece qualquer coisa ou não reconhece nada sem o aprendizado passado. Tudo que o ego vê e ele o julga, ou ele o denomina, ou ele o reconhece, é porque no passado ele teve essa experiência, ou ele já aprendeu, ou ele já gravou o que vinha a ser isso. Então, o presente do ego é todo ele escrito pelo passado. O ego não pode tolerar a liberação do passado, e embora o passado já esteja acabado, o ego tenta preservar sua imagem respondendo como se ele estivesse presente. Então, por que o ego não pode tolerar a liberação do passado? Porque o ego tem a sua existência tão atrelada ao passado que sem passado não há ego. E não há ego sem tempo, sem o passado. Então, o ego, liberar o passado, seria o mesmo que dizer o ego se desfazendo, o ego deixando de existir, o próprio ego se fazendo deixar de existir. E isso é impossível, porque o ego é uma crença, e numa crença de separação de Deus, e como crença, toda crença, ela tem como característica que, uma vez ela estabelecida, ela luta ou ela existe para se auto-perpetuar ou para se justificar que ela existe, que ela é uma crença. Então, o ego, ele nunca vai permitir liberar o passado, embora que na metafísica nós já sabemos que tudo isso aconteceu num único instante da mente, falando na unicidade do céu, do pensamento do Filho de Deus, que pensou separação e passou a acreditar que houve a separação, ele pensou isso num instante, tudo aconteceu num instante. Então, o passado, ele já acabou, assim como o futuro já acabou. Tudo estava dentro desse instante, onde agora, nesse único instante onde tudo já acabou, a nossa consciência está dentro desse instante, revivendo isso, como passado e futuro. E o ego, então, como que ele faz para não liberar o passado? Ele preserva as imagens do passado, respondendo como se estivesse presente. E aqui está quem não acredita nisso, basta olhar para os seus sentimentos. Quem, em algum momento, percebeu-se irado com algo e, se for honesto, ele tem um motivo para sentir essa ira baseada no passado. Todos os nossos, ou a nossa alegria, ela é baseada também num passado, porque aquilo que eu acho que me satisfez, quando eu vou olhar para a origem daquilo, é uma coisa passada também, ela já foi, ela não está nua agora. Então,
tudo que o ego tenta fazer, ele guarda na memória presente o passado. E é assim que ele preserva o passado. Então, a história, como Jesus diz em outro lugar do curso, a história não existiria se os mesmos equívocos do passado não estivessem sendo repetidos no presente. Ou seja, como é que eu sei de um passado? É porque no presente ainda acredito no mesmo sistema de pensamento daquele passado. Ainda acredito que a mesma realidade que pareceu existir lá no passado, eu continuo achando que agora essa mesma realidade lá no passado ela realmente existiu. E assim vou repetindo então o passado no momento presente. E agora que vem aqui do 4, o principal que eu queria trazer hoje aqui. O ego, ele dita as tuas reações àqueles que encontras no presente a partir de um ponto de referência passado, obscurecendo a sua realidade presente para ti. Então, sempre que nós não estamos dispostos a perdoar, ou mais ainda, sempre que temos um caso específico a ser perdoado do irmão, é porque nós temos uma reação, nós temos um sentimento em relação ao passado. E por isso que aqui ela diz que o ego, ele dita as nossas reações baseadas no passado. Se nós instantaneamente, tipo assim, vamos se imaginar num exercício de imaginação. Se em determinado instante, no momento presente, viesse uma amnésia e nós esquecêssemos todo o passado de um irmão do qual nós temos um caso específico. Eu estou ferida com ele com alguma coisa, não gosto dele. Mas se der um branco e todo o passado fosse apagado instantaneamente e só o momento do agora existisse e eu encontraria com esse irmão, poderia eu sentir alguma reação de algum sentimento que me feriria em relação a esse irmão? Então, certamente que sem passado nós não temos nada contra nossos irmãos, contra ninguém, nem contra nós mesmos, se nós não tivéssemos na nossa mente a história de um passado. Então, novamente, esse passado, ele, através do ego, ele é trazido para o presente, mas para determinar ou para proclamar que o passado foi real, porque ele está determinando a minha reação do presente. Então, a causa de não perdoar é não querer liberar o passado. Então, sempre que nós nos sentimos resistentes em relação a alguma coisa, é porque nós não queremos liberar esse passado, porque ainda preferimos ser isso que o ego nos disse, que isso nós somos. O ego nos ameaça dizendo que sem um passado nós deixamos de existir, porque sem um passado nós não saberíamos, aos olhos do ego, quem que nós somos. Porque o ego, ele nos dá um senso de um ser. Ele diz, como que tu não sabe? Tu sabe quem tu é. Tu és esse ser físico e psicológico, tu tem essas reações que tu percebe pelos teus sentidos físicos. Então, o ego diz, não venha me dizer que tu não sabe quem você é. Você pode não gostar do que é, você pode ter medo do que é, mas você sabe que você é. E aí, o ego, ele diz que nós somos essa figura que o ego projetou, que o ego nos disse que nós somos. E quando nós acreditamos que somos realmente essa figura ela está composta dentro de um conjunto, dentro de um cenário onde o passado faz parte.
Sem passado, não haveria uma história para contar para essa figura. E então, se nós acreditamos no ego, que nós somos essa figura, só porque aparentemente nós temos os sentimentos que nos dizem que somos isso, então nós vamos ter medo também de liberar o passado, porque nós teremos medo de desaparecer. E isso também é um medo, esse medo justifica o que a Iraci tinha trazido antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, de por que nós temos medo do amor. Porque, na verdade, nós somos amor, nós somos a extensão do pensamento de Deus, nós somos um pensamento amoroso de Deus, que em algum dado instante teve um pensamento de como que seria fazer algo sem a paternidade do pai. Então, eu ser esse autor e oferecer ao pai. Como isso foi impossível, Deus não aceitou essa dádiva, e aí esse pensamento que pensou como que seria, e se imaginou fazendo isso, se sentiu contrariado por Deus, então se sentiu afrontado. E mais do que isso, por sentir isso, projetou o mesmo sentimento para cima de Deus, e agora parece que é como se esse pensamento, então, separado, acreditasse que agora Deus está sentindo o mesmo sentimento em relação a esse fragmento da separação. Então, Deus, ele quer a punição desse pecado. Deus quer, então, destruir isso que esse pensamento separador fez, porque ele fez isso em confrontamento a Deus, ou contra Deus. Então, enquanto nós não tivermos aceito a expiação plenamente na nossa mente, e a expiação é o mesmo que aceitar que nós ainda somos o amor de Deus, nós somos a plenitude de Deus, nós somos a extensão do pensamento de Deus. Enquanto isso não for totalmente aceito, nós ainda vamos ter medo do amor, porque ainda vamos pensar que somos essa outra coisa separada, e ainda vamos pensar, então, que o ego está certo, que o passado existe, que esse ser físico e psicológico é que é real. E se o ser físico psicológico é real, obviamente que daí esse ser tem a temer o amor, porque no amor, o amor larga instantaneamente a consciência de ser esse ser, porque esse ser é imaginário, isso de fato aconteceria. Então, por isso do medo do amor. Só respondendo aqui por que nós temos medo do amor, e continuando agora dentro do nosso parágrafo aqui, que o ego, então, ele e todo o sistema de separação, que somos nós também, como sistema de separação, por termos escolhido ficar separados, então nós ficamos porque isso para nós era um tesouro. Nós valorizamos isso. Então, para preservar isso, nós precisamos responder dentro do presente, porque nós só temos o presente, como se o passado ainda estivesse aqui. Nós não permitimos existir a partir de um presente, porque só num presente sem passado não há futuro também. E isso é intolerável para a mente, porque a mente, na condição de Deus, na condição de onisciente, de onipresente, de oniconsciente, de saber o todo, a mente, ela tem essa vaga lembrança de que no céu ela tinha o conhecimento do todo junto com o Pai. O Pai compartilha o todo. Então, não haveria nem passado, nem futuro que a mente não pudesse conhecer, mas ela acredita que no presente ela perde o passado e perde o futuro, então ela simplesmente ficaria uma coisa branca, uma coisa sem vida, uma coisa sem existência.
Tanto é que, para o ego, se uma pessoa perde a memória total do passado e, portanto, não sabe reconhecer um futuro, se ela está só no momento do presente, do agora, ela está como que morta, ela está como que num estado que ela não tem reação nenhuma, nada, porque ela nem tem como existir dentro do ego sem essa experiência do passado. Então, o ego, então, ele dita as nossas reações, né, e são sempre no presente, baseadas no passado, com efeito, no 5.5, com efeito, se seguires os ditames do ego, reagirás ao teu irmão como se ele fosse outra pessoa, isso com certeza te impedirá de reconhecê-lo como ele é. E isso é o mais triste de tudo. Se nós acreditarmos no ego e acreditamos cada vez que a nossa reação de um sentimento a um irmão não é de extremo amor, do amor de Deus, não é de um estado de graça pela comunhão da presença de um Cristo. Cada vez que a nossa reação não é essa de um irmão, mas sim, ela é ditada por aquilo que a gente viu no passado, que o ego nos disse que esse passado era real, o que acontece aqui, como ele diz, com certeza, isso nos impedirá de reconhecermos como que o irmão é. Ou seja, não vamos reconhecer o Cristo no irmão. Não vamos ter a visão de Cristo que o Espírito Santo tem a nos oferecer. Então, ou nós estamos cientes da conversa do ego na nossa mente, e o ego nos mostra o passado do irmão, ou então, se nós realmente queremos nos voltar a reconhecer, a nós nos conhecer novamente, nós temos que conhecer primeiro ao irmão, porque ele é a parte íntegra que falta a nós. E conhecer ao irmão é conhecer tal como Deus o conhece. E como Deus o conhece? Deus o conhece em santidade. Deus o conhece como Cristo. Deus o conhece como a extensão de si mesmo. Mas como que esse irmão poderia ser a extensão de si mesmo se nós estamos tendo o passado como prova de que esse irmão é pecador, de que a santidade não mora mais lá? Então, nós temos aí duas situações. E cabe a nós, como tomadores de decisão, ver qual das duas, uma apresentada pelo ego, outra trazida pela visão do Espírito Santo, qual das duas vai trazer de volta a consciência da paz na nossa mente. Porque, no fundo, todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos estar em paz. Todos nós queremos largar tudo que nos fere, tudo que nos machuca, mas para chegar a tal estágio, nós podemos abraçar a causa daquilo que vai nos trazer a paz, a causa daquilo que vai nos trazer a plenitude, e é isso que o Espírito Santo nos traz. E isso dentro aqui, ainda dentro do sonho. E continuando então aqui no 6, e receberás mensagens do teu irmão, saídas do teu próprio passado, porque ao fazer com que ele seja real no presente, estás te proibindo de deixar que ele se vá. Então, olha só, o que nós temos do irmão contra nós, e que trouxe essa reação ou de aversão, ou de medo, ou de ódio, ou de escassez, enfim, aquilo que não é amor, ou aquilo que não é plenitude. Quando nós recebemos isso do nosso irmão, nós estamos trazendo isso da onde? Do passado dele? Não, do nosso próprio passado. Por quê? Porque é a nossa mente que fez tanto o passado do irmão,
quanto a nossa consciência também. Então, tudo, na verdade, foi feito num único ponto, de um único lugar. O roteiro foi escrito tanto para o irmão, como para essa consciência individual, pela mesma mente. Isso nós estávamos comentando também antes de abrirmos aqui o estudo, do quanto os roteiros, eles vêm do mesmo ponto. Então, não é um acordo que o eu separado aqui faz com o irmão. O passado que nós vemos contra o irmão, ele foi projetado, ele foi feito a partir da mesma mente separada, que nós até tínhamos usado um exemplo aqui, que nós podemos comparar, por exemplo, com o autor de um livro que conta uma história, que cria um romance, um conto. A fala de todos os personagens contidos no livro escrito, eles vêm primeiramente do pensamento do autor ou da autora do livro. Então, sempre que dentro do livro uma pessoa se volta contra a outra, ou um personagem se vê ferido pelo outro, ou um se vê odiado pelo outro, ou enfim, separado ou injustiçado, na verdade, esse personagem, ele ainda é fictício, ele é uma projeção da mente do autor, ou da ideia do autor, que decidiu dar falas a todos os personagens de modo a que criasse uma história. E se de algum modo os personagens dentro da história pudessem ter consciência própria, eles pensariam realmente que, de fato, estão sendo vítimas do outro personagem. Mas, na verdade, nada está acontecendo, não há vitimismo. É só uma historinha contada a partir da mente do autor, do pensamento do autor, que decide que início, que meio e que fim que quer dar a história e quais os roteiros, quais as historinhas que quer contar para cada um. E existem até mesmo livros nos quais, imitando agora a projeção do ego, é possível de seguir, fazer múltiplas escolhas pelos finais para cada personagem. Então, no próprio livro diz, se você quiser tal final para essa pessoa, vá para a página tal. Ou se você quer que essa outra coisa aconteça, vá para a página tal. Mas tanto um roteiro quanto o outro ainda não é determinado pelo personagem, e no fim todos se entrelaçam e acabam voltando a tudo, porque todo ponto inicial ainda é o autor do livro, assim também a mente separada, unificada, separada, aquele pensamento de separação é a única causa de todos os roteiros projetados dentro do ego, de todos os roteiros projetados para cada consciência individual. Então, existem, sim, múltiplas escolhas, a todo instante nós estamos escolhendo, e nós podemos escolher sempre aquilo que é mais amoroso, ou aquilo que não fere, ou aquilo que acreditamos que fará melhor para o personagem. Seria até insano escolher conscientemente se ferir, embora que a culpa muitas vezes faça isso, mas cientes de que isso ainda é roteiro, isso ainda é nada, isso ainda não é a consciência do Cristo. Se nós queremos voltar a saber da paz de novo na mente, nós precisamos voltar a nos reconhecer por quem nós realmente somos. E nós somos o Cristo, nós somos o Filho de Deus, nós somos a inocência, nós somos a santidade. E isso é o Espírito Santo que vai nos trazer essa memória. Então,
a mente separada, ela faz as projeções dentro do ego, e dentro dessas projeções, aparentemente, há escolhas que aparentemente dão um roteiro mais feliz e outros um roteiro mais, ah, ah, mais frustrante ou mais catastrófico, mas ambos ainda, quando eles são tidos como fins e não como meios para nós voltarmos a nos reconhecer, ambos ainda servirão para nos afastar da consciência do Cristo que nós somos. Não nos permitirão lembrar de quem nós somos. Então, o único roteiro realmente útil é aquele que oferecemos ao Espírito Santo para que, com seu perdão, o passado da nossa mente seja largado no altar de Deus e a nossa mente volte a estar ciente do presente, que é um presente onde o Espírito Santo nos traz a memória do amor de Deus e nos traz o efeito do amor de Deus dentro do sonho, e nós nos permitimos permanecer abraçados e encobertos pelo amor de Deus, em lugar dessa consciência de individualidade que o ego nos trouxe. Falando aqui, só para completar, então, esse parágrafo. Então, quando nós recebemos as mensagens do irmão, que elas são saídas do nosso próprio passado, e isso impede que o passado se vá, assim, negas a ti mesmo a mensagem de liberação que todo irmão te oferece agora. Essa é a coisa mais bela que nós podemos encontrar. Todo irmão nos oferece a mensagem da liberação do nosso aprisionamento dentro do ego, desde que nós olhemos para o irmão a partir do agora. E o agora é do Espírito Santo. O agora é o eterno tempo imutável, que o Espírito Santo, a cada segundo, a cada fração de segundo, nos coloca a nosso dispor, a nossa disponibilidade para vermos que sem passado, obviamente que fica sem futuro e sem passado, não há nada de escuro a ver no irmão, porque de fato há algo por detrás disso que nós estamos vendo no passado. Não é que não há nada ali. Por detrás de tudo que o ego nos mostra, ainda está um pensamento do Filho de Deus, e onde está o pensamento, o próprio pensamento é o Filho de Deus. E o Filho de Deus, ele só pode ser visto no agora. E esse agora é do Espírito Santo, esse agora é o que traz a paz de volta para a nossa mente, para que nós possamos fazer essa jornada de volta ao eterno agora, sem medo e com alegria, como trabalhadores de milagres, porque é isso que Jesus está nos convocando a ser. Trabalhadores de milagres somos nós, quando nós, ao invés de reagirmos ao passado do irmão, nós damos um passo ao lado e questionamos se isso realmente é uma criação de Deus. Se isso que o irmão está mostrando, se essa face do irmão, se ela é a criação de Deus, se Deus o fez assim, porque se isso não tem a mesma característica de Deus, então ele não foi feito por Deus, e sim, essa face que estou vendo do irmão é uma face que o ego deu. E essa face do ego é que nós não queremos mais. É essa face do ego que nós, então, tomamos consciência, reconhecemos que temos essa crença no ego, que temos um pensamento que acredita no ego, sim,
mas cientes de que temos esse pensamento, nós também agora podemos escolher e largar esse pensamento diante do altar de Deus ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo limpe esse pensamento. O Espírito Santo não termina com o pensamento, ele só tira as impurezas do pensamento e nos devolve o pensamento, porque o pensamento, ele vem da mente, tudo que a mente faz, ela cria como Deus, ou ela cria equivocadamente quando ela se contamina com uma crença de separação. Mas se todas as crenças foram retiradas do pensamento, nós voltamos a ter um pensamento puro como a luz do dia, e essa luz do dia vai nos mostrar um Cristo no irmão. E é assim, diante da visão do irmão, como sendo Cristo, Jesus diz, e também em outro lugar no texto, que se nós víssemos a face de Cristo no irmão, aquele que antes nós víamos como um ser pecador, nós nos ajoelharíamos diante dele em reverência, diante de tal beleza que é a face de Cristo. E é assim que o irmão é, e isso nós podemos ainda escolher. Então, a única coisa que nos resta dentro do sonho, onde a nossa consciência, ela foi projetada pelo ego, pelos roteiros, então é piloto automático, mas ainda restou uma liberdade. Nem tudo é piloto automático, uma única coisa restou. Nós ainda somos livres, como tomadores de decisão, de voltar a tomar consciência do nosso pensamento e escolher pelo Espírito Santo para ser o nosso sistema de pensamento. E a partir do momento que nós estamos no Espírito Santo, o Espírito Santo já determinou a direção de tudo que deve ser tomado dentro do nosso roteiro, e nisso nós seremos os seus trabalhadores de milagres, porque a cura, ela sempre vem não só a nós mesmos, mas também ao irmão, e pela cura do irmão nós temos o testemunho também da nossa cura. Então, roteiros, bom, nós podemos escolher dentro do ego, aquilo, alguns que ferem menos ou alguns que ferem mais, mas ainda é sonho, ainda é nada, ainda é escolher, e não faria sentido, estando ciente de dois roteiros, escolher um que fere, podemos escolher um que sempre a cada escolha aquilo que melhor nós sentirmos que atenderá a nossa condição de voltarmos a ter uma mente relativamente em paz, mas que o objetivo nosso seja sempre o de que nós queremos preencher as condições aqui para que possamos nos lembrar do ser que nós somos, do Cristo, porque nós não somos esse personagem escrito dentro de um livro, e nós não somos sequer o autor do livro, mas nós somos aquele que pensou escrever um livro e acreditou que criou agora um universo, que é esse universo apresentado dentro de um livro. Então, isso é o universo da separação, o universo do ego, e nós estamos plenamente em condições de despertar, porque o auxílio, ou aquele que irá nos despertar, está dentro de nós, é o Espírito Santo, foi providenciado pelo Pai, que não nos deixou sem meios de voltarmos no nosso sonho de esquecimento. E a isso que nós temos toda a nossa honra, nossa alegria de ainda sermos como Deus nos criou e plenamente aptos a despertar desse sonho, desde que aprendamos a largar todas as coisas do sonho ao Espírito Santo. E podemos largar
à medida que nós passamos a saber que tudo que nós mantínhamos dentro desse sonho, nos aprisionando, eram coisas do passado, mas que o passado é o nosso passado, aquilo que nós imaginamos que tínhamos contra o irmão. E que esse tempo não é real. Isso foi só uma imaginação. E abrindo assim a nossa mente, o lugar deixado pela crença no passado é imediatamente preenchido pela visão de Cristo. Não há um espaço vazio. Não há um tempo no qual nós não saberemos quem nós somos. Ou nós pensamos que somos essa consciência do ego, ou saberemos que nós somos a luz de Deus, o Filho amado de Deus, o Cristo, e essa consciência vem a nós imediatamente quando nós permitimos que o agora venha a se fazer presente no lugar de mantermos o passado contra nosso irmão, contra nós mesmos. Isso que eu quis trazer hoje, e os abertos aqui à interação. Iraci, alguma dúvida? Porque a Iraci nos trouxe hoje o tema de por que nós temos medo do amor, e para falar um pouquinho dos roteiros. Por enquanto não, Indy. Mas você fez o máximo aí, né, para esmiuçar, mas tá de boa. Que bom. Sabe que, na verdade, todos nós temos dentro de nós o conhecimento do todo. E ela está nessa parte da nossa mente do Espírito Santo. Então, nós não precisamos aprender o todo. Nós precisamos aprender a voltar a querer ao Espírito Santo e a escolher a Ele. E tudo mais nos é acrescentado. É uma decisão, né, Indy? É uma decisão. Ele que contém tudo que nós realmente queremos. Nós, como seres reais, como criação de Deus, como Cristo. Mas, como Cristo, reconhecendo que caímos num equívoco de acreditar numa ideia imaginária, e por isso que na condição atual da nossa consciência, de fato, nós necessitamos da cura, necessitamos da expiação, do remédio da expiação, para voltarmos a saber da nossa realidade. E o curso está a cada dia nos ensinando isso, e nos ensinando a como que podemos dar boas-vindas a essa cura. Porque no momento que nós a dermos boas-vindas, ela já está aí, ela já foi dada. Mas ela precisa ser aceita com boas-vindas, porque ela não pode ser imposta. Porque o Filho de Deus só tem uma vontade, e a vontade do Filho de Deus é sagrada, sendo equivocada ou não. Deus respeita porque desconhece duas vontades, porque só há uma vontade. Então, nós aprendendo a mudar, que a nossa real vontade ainda é sermos o ser que é real, que Deus criou igual a si mesmo, nós estamos permitindo ao Espírito Santo nos conduzir na jornada que nos trará de volta essa consciência. E é isso que nós somos gratos aqui. Maravilhoso esse plano, né, Indy? Maravilhoso. Quem mais? Alguém mais? Oi, Iraci. Só a gente confiar mesmo, né? Confiar e se abrir para receber o que o Espírito Santo tem para nos oferecer, né? Isso, essa é a decisão de se abrir, porque tudo mais o Espírito Santo nos dá. Nós não precisamos fazer nada, mas nós precisamos escolher a Ele. Isso. Mais alguém? Gente, alguma coisa que talvez eu tenha falado e bateu uma dúvida e vocês não quiseram interromper na hora? Ficou alguma coisa que eu posso
esclarecer ou explicar melhor agora? Ou qualquer outro comentário que queiram trazer, estão livres. A Sabrina, por favor. Oi, Ing. Oi. Ing, hoje eu fiz contato com uma lição que é a 35, que ela fala que minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo. E essa lição, ela fala, né, que nesse momento a gente se vê deprimido, a gente se vê indigno, a gente se vê, né, de várias formas por causa da nossa identificação com o ego. E ele fala que a gente tem que, aqui no parágrafo 3, ele fala assim que por estabelecer a tua fonte, estabelece a tua identidade, e ela te descreve como realmente tens que ser na verdade. Então, essa lição, ela nos lembra que tudo é a nossa decisão pela nossa identificação. Quem é realmente o meu pai? Quem é o meu criador? É o ego ou é Deus? E a partir dessa identificação, a gente estabelece nossa identidade. E, consequentemente, quando nós estabelecemos, né, nossa identidade, os efeitos disso são, né, reais para o que a gente está acreditando naquele momento, um ou outro. E é muito interessante essa lição, porque ela nos traz para esse momento presente, porque se a gente tiver voltado realmente para o passado, que é o ego, que se o ego está nos direcionando, se é ele que está, né, no ditame, a gente não vai lembrar de fazer isso com a mente no passado ou no futuro. A gente esquece de estabelecer nossa identidade, né? Então, fez muito sentido tudo que você falou, e bem hoje que eu tive contato, assim, com essa lição, e estou com ela em mente. Então, é isso que eu queria trazer. Que bom, Sabrina. E, de fato, você trouxe em outras palavras tudo que foi dito hoje. Nós só estamos a cada segundo estabelecendo quem que nós somos, ou do ego, né, passado e futuro, ou de Deus, que é no agora, que é onde está o Espírito Santo. E, graças a Deus, nós temos esse poder de decidir, que é o tomador de decisões, com qual mentalidade eu quero me identificar, ou qual a minha identificação. E nós estamos aprendendo que o nosso tesouro, aquilo que realmente vale a pena, e aquilo que vai nos trazer de volta o estado de graça, que é a condição de Deus, que é aprendendo a largar o doentio e voltar a aceitar o saudável, e largar, então, o ego e voltar ao Espírito Santo. Obrigada por essa contribuição, Sabrina. Obrigada, Ing. Mais alguém? Algum comentário? Não? Bom, eu vou encerrando aqui a nossa gravação. E, como sempre, toda a gratidão ao Pai por não abandonar o filho em seu sonho, e sim pela sua resposta ao seu Espírito Santo, que nos acompanha no sonho, para nos lembrar da nossa real existência. Essa é a nossa salvação.